gente, sou Giba Faveri e a aula de hoje vai ser sobre os rudimentos. Como estudá-los e como aplicá-los na bateria de uma forma musical. Eu tenho recebido muitas dúvidas, né, de alunos que perguntam sobre como estudar os rudimentos, né, depois como distribuí-los de uma forma musical, um contexto musical. Isso acontece porque a gente estuda na caixa, né, no pad e tal, e na hora de distribuir ocorre alguma certa dúvida quanto à manulação, coordenação, qual mão melhor que vai no prato e tal. Esse tipo de coisa a gente vai abordar hoje, tá? A gente sabe que os rudimentos são no total hoje de 40, eles eram 13, depois passaram para 26 e hoje em dia são 40. E existem até alguns autores que já criaram mais rudimentos, né? Não oficiais, acho que chegam a 60 rudimentos. Algum deles eu tive a oportunidade de ter contato na Berkeley, no meu estudo nos Estados Unidos, mas eles ainda não são oficiais pela Percussive Art Society, que é um órgão nos Estados Unidos que edita, né, estuda e edita, publica os rudimentos, tá? Então, a gente tem os rudimentos divididos em 4 famílias, que são os rolls, rudiments, os diddles, os flans e os drags, né? Dentro dessas famílias, né, 4 famílias, nós temos os 7 rudimentos essenciais. Ou seja, se nós fizermos os 7 rudimentos essenciais, nós somos capazes de executar os 40 rudimentos com muita tranquilidade, né? Ou seja, vamos trabalhar bastante os 7 rudimentos essenciais, que os 40 vão vir com muita facilidade, né? Os 7 rudimentos essenciais são o single stroke roll, o double, paradiddle, diddle, o rulo de 5 toques, multiple bounce, o flan e o drag, né? Então, a permutação, a combinação aí dos 7 rudimentos essenciais que dão os 40 rudimentos, tá? Obviamente eu não vou ter tempo de mostrar todos os rudimentos, mesmo porque tem uns rudimentos que não soam tão musicais na bateria. Mas a título de estudo, de coordenação, eu acho que todos são muito importantes, tá? Mas eu vou me preocupar em mostrar aqui para vocês os que soam mais musicais, tá? E que vocês vão conseguir aplicar dentro de um contexto de rock, fusion, jazz, samba, né? Eu acho que todos têm todos os rudimentos que eu vou mostrar têm uma aplicação nos estilos que a gente costuma tocar aqui no Brasil. A analogia que eu faço dos rudimentos, gente, é o seguinte: o pianista, quando vai executar um solo, precisa conhecer muito bem as escalas do piano. Então ele estuda muito bem as escalas para na hora que ele está tocando ali, as ideias vêm, a fluência vem na cabeça dele, a musicalidade, e ele sai improvisando. Só que ele fez um trabalho de base antes muito grande, ou seja, ele estudou as escalas separado, até um estudo chato e tal, depois ele aplicou isso na música. O que nós vamos fazer aqui é semelhante. A gente vai mostrar no pad como é que estuda, né? Depois vamos passar para a bateria e vocês vão ver que vai dar para aplicar isso de uma maneira muito legal. Então, a analogia que eu faço é essa. As escalas do piano estão para o pianista, assim como os rudimentos da bateria estão para o baterista, né? Não só para ele usar em virada, mas para ele fazer o solo, né? Você tem que ter bala na agulha, né? Tem que estar com as cartas aqui, ó, na manga, na hora de fazer um solo e tal, soltar o seu repertório. E deixar a música, né, a musicalidade tomar conta de você, a fluência, o que está rolando num contexto, se for uma música mais livre, se for um jazz, se for alguma coisa nesse sentido, aproveitar as ideias musicais e tocar o que está acontecendo naquele momento. Só que para que isso aconteça, você tem que fazer esse trabalho de base. Então, é para isso que a gente vai estudar esses rudimentos, para desenvolver em vocês essa fluência aí na hora de tocar, tá? A gente vai primeiro mostrar no pad, e eu vou mostrar o exercício devagar, depois vou acelerar, né? Depois eu vou desacelerar. Então, e serão 2 tipos de estudo. Esse estudo de começar lento, acelerar e voltar, e um estudo onde eu vou colocar o metrônomo e vou observar a precisão, a clareza dos toques, tá?
Eu vou começar com a família dos rolls, né? Eles são divididos em 4 famílias: os rolls, os diddles, os flans e os drags. E os 7 rudimentos essenciais estão embutidos dentro dessas 4 famílias, tá? Nós vamos começar pelos rolls rudiments, ou seja, rudimentos baseados em rulos, tá ok? Vou mostrar na caixa. O mais importante que todo mundo sabe é o single stroke, tá? Mas a aplicação deles, inclusive eu já discuti um pouquinho na minha videoaula anterior, tá? Eu vou partir logo para o single stroke for, que é a combinação de tercinas de semicolcheia com uma colcheia na ponta. Então eu vou mostrar ele bem devagarzinho na caixa, para vocês terem ideia de como ele funciona. Direita, esquerda, tá? Depois eu vou inverter, esquerda, direita, direita, direita. Tá? Então vamos começar. Quanto mais rápido a gente vai deixando o rudimento, é muito importante deixar a baqueta perto da borracha, tá? Ó. Quando a gente vai desacelerando, a gente pode levantar um pouco a baqueta. A gente vai acelerando e o toque vai ficando curto. Tá? Esse tipo de estudo é o que eu chamo de trenzinho, ou seja, quando o trem parte da estação, ele parte lentamente e vai ganhando velocidade. E isso também é importante para o controle, para a coordenação. Então a gente vai acelerando, ó. Desacelerando. Lentamente vai parando. E observar, ó, a clareza dos toques e a acentuação. Cuidado, que às vezes eu percebo que os destros, né, vice-versa para os canhotos também, eles acentuam mais a direita. O exercício acaba ficando assim. Cuidado, gente. Não é bem isso, não. Tem que acentuar as duas mãos iguais, tá? Tá, da, da, da. Estuda com a direita começando, depois estuda com a esquerda também. Depois você pode estudar alternando também, começando com a direita e começando com a esquerda. Vai ficar assim, ó. Com isso você alterna a liderança do exercício. Quando vocês já tiverem dominado essa fase inicial de executar no pad de borracha, aqui eu estou com o pad da Performer, muito bom o pad, que é interessante estudar no pad primeiro para você ouvir com clareza os toques, né? E depois para você preservar a tua audição também, tá?
Que estudar na caixa, além de perturbar os vizinhos, a sua família, você vai ficar louco. Pode dar problema de ouvido. Então, estuda primeiramente no pad, tá? Você pode adicionar o bumbo e o chimbal no segundo momento. Olha como fica. Tá? 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. Tá? 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. Taradadá, taradadá, taradadá. E vai acelerando também. Vai desacelerando. Começa com a esquerda, com a direita, de novo. Só com a esquerda, só com a direita, começando. Direita, esquerda. Tá? Quando vocês já tiverem dominado esse rudimento, a manulação estiver confortável, coordenação confortável, liguem o metrônomo. E aí vocês vão tentar encaixar com precisão o rudimento dentro do beat, tá? Então eu vou ligar o metrônomo agora, vou fazer um pouquinho, treinando, observando a precisão. 1, 2, 3, 4. Legal, aumentando um pouquinho. Vai com a esquerda, vai com a direita. Alterna. E vamos lá. Percebo que quanto mais rápido, mais perto da borracha eu fico com a minha mão, ó. Ou seja, os toques curtos prevalecem. E assim por diante. Vão aumentando de 4 em 4 pontos, 8 em 8, conforme for o seu limite. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar esse rudimento na bateria. Tá? Vou tirar a borracha, vou fazer na caixa, vou pegar um grupo de tercinas, né? De semicolcheia com a colcheia na ponta, single stroke for, e aplicar nas peças. Depois eu vou aplicar na caixa só, e uma mão eu vou distribuir, né? Uma nota eu vou distribuir, depois eu vou distribuir 2 notas, depois eu vou incrementando, até uma hora que eu vou estar fazendo uma distribuição usando pratos, bumbo, a primeira no prato, as outras 2 no tom, caixa. Eu vou fazer uma salada aqui, para vocês terem ideia da onde que pode chegar, tá ok? Então, mãos à obra.
Tá, gente? Então dá para fazer com um single stroke fork uma salada aí, tá? Vou fazer um pouquinho devagar, tá? Ó, primeiro eu distribuí uma mão, depois eu distribuí duas mãos, né? Distribuí duas notas, né, com as duas mãos. Vejam só, ó. Depois eu usei o prato, né? Toda vez que eu fui pro prato, eu toquei o bumbo, ó. Tá bom, gente? É isso aí, single stroke fork. Vamos para o próximo rudimento. Segundo rudimento a ser estudado, single stroke 7. Um grupo de sextina com uma semínima. Né? Em 4x4, vai ficar tagadagadagadá, 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 né? Vou colocar o bumbo e o chimbal para ajudar a marcar. Vai ficar 1E, 2E, 3E, 4E. Vamos fazer o mesmo processo de acelerar. Acelerando. Começando com a esquerda. Depois pode misturar uma com a esquerda, uma com a direita. Esquerda, direita, esquerda, direita. Acelera. Tá? Esse é um tipo de estudo. O outro tipo de estudo que é interessante é ligar o metrônomo e executar com aquilo que eu falei, clareza, precisão dos toques dentro do beat, tá? Varia, começa com a esquerda, depois de direita, e assim por diante. Pode aumentar um pouco o metrônomo. Tá? Observando a precisão dos toques. Agora eu vou mostrar esse rudimento na bateria, distribuído na bateria, certo? Como que ele vai ficar. Orquestrando aqui nos tons, e o processo de distribuição vai ser o mesmo. A gente vai distribuir uma nota, né? Usando a mão direita, depois duas notas, né? Alternando direita e esquerda. Vamos brincar, vamos fazer a salada aqui. Vocês vão entender. Ó. Agora colocando um ritmo,
fazendo viradas, usando o Single Stroke 7. Vamos falar sobre o rulo de 5 toques agora. Então, terceiro rudimento. Tá? O rulo de 5 toques, vamos começar com a mão direita, fazer bem devagarzinho, já com o bumbo e com o chimbal marcando. E o mesmo processo, ir acelerando. Percebam o seguinte, esse rulo de 5 toques, eu estou acentuando a nota da ponta, ó. Olha como eu puxo a mão, ó. Vai de dá, vai de dá. Tá? Começando com a esquerda. Uma com a direita, outra com a esquerda. Então, trenzinho no rulo de 5 toques. Tá? E agora o trabalho com o metrônomo para tentar a precisão, né, a clareza dos toques. Vou pegar um andamento interessante aqui. Não precisa ser rápido, pode ser um andamento médio. Começando com a direita, indo para a esquerda, fica brincando, né? Vai trabalhando as coordenações. Direita, esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda, direita, esquerda. Tá bom? E agora a aplicação do rulo de 5 toques na bateria, né? Primeiro eu vou aplicar indo para o tom com uma mão, que seria a nota da ponta, né? Dig-dig-dá, dig-dig-dá. Vai ficar assim. Eu posso também colocar os doubles nos tons. Levada também fica legal.
percebam que eu comecei com a esquerda também, ó. E eu comecei com a direita. Por isso que é interessante fazer o trabalho, começando com a direita e começando com a esquerda. Porque daí você tem o domínio. E a hora que você precisa usar, você não vai falhar na coordenação. Já está estudado, já está cômodo para fazer. Tá bom? O rolo de 5 toques é muito usado em condução, né? A gente já tem exemplo de grandes bateras aí, o Stewart Copeland, que usou muito rolo de 5 toques, né? Na época do The Police, no auge do The Police. O Nicolaiuta é mestre, o Eckel é mestre. É uma coisa muito comum entre os bateras usar, o rolo de 5 toques. Tá, gente? Então, esse mais um rudimento para a gente trabalhar. O rolo de 6 toques. Muito usado também por nós bateras. E talvez um dos maiores nomes que usa, que usou e que usa ainda, né? Porque não morreu, que é o grande Steve Gadd. Ele é mestre nos rolos de 6 toques aqui, tá? Então, vamos lá, começando devagarzinho. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. Observem isso aqui, ó. Tá, tá, tá. Como eu levanto a mão e acentuo. E as outras notas do meio ficam dinâmica abaixo, como eu posso chamar de toques curtos, né? Ficam perto aqui da caixa. Seriam meus steps. 1 E, 2 E, 3 E, 4 Alentando, trenzinho parando. Começando com a esquerda, também interessante, tá? Façam esse trabalho aqui, em casa, né? E por diante, tá? Vou mostrar isso na bateria. Ah, não esqueçam de fazer com o metrônomo, tá? Eu estou dando uma acelerada aqui para poder dar mais rudimentos para vocês, mas o trabalho com o metrônomo também é sempre importante. Então, após fazer o trenzinho, metrônomo na cabeça e manda bala. Isso tudo, o rolo de 6 toques também com metrônomo. Na hora de aplicar isso na bateria, o processo é o mesmo que eu já venho fazendo para os outros rudimentos. Começo na caixa, depois passo por uma mão, 2 mãos, distribuindo 2 notas, vai ficar assim.
esse acento aqui é super importante, ó. Tá vendo? O rulo de 6 toques tem ainda mais duas variações. A primeira variação seria essa daqui, ó. Diferente disso. Esse é o rulo de 6 toques normal. Primeira variação. Lembra a caixa do Olodum, né? Tá? Agora a variação 2, que seria começando com duas notas. Ó. Diferente da primeira, do rulo de 6 normal e da variação 1. Rulo de 6 normal de novo. Variação 1. Variação 2. Tá bom, gente? Isso aí. Vamos para outro rudimento. Rulo de 7 toques. Mesmo processo agora com a mão esquerda, começando. A liderança, uma hora para a direita, uma hora para a esquerda. Agora, vamos aplicar o rulo de 7 na batera. E o processo é o mesmo. Distribuir uma mão, né? Depois vamos fazer uma miscelânea aqui. Eu vou mostrar. E a hora que tiver um pouco mais complicado, eu dou uma desacelerada para vocês entenderem o que está acontecendo. Vamos lá. Já fui com a esquerda para o tom. Comecei com a direita e fui com a esquerda para o tom.
esquerda e a direita que vai. Aí já toquei um bumbo junto com o prato. Estou explorando também os doubles, distribuindo. Mantive a manulação, né, o rulo de 7 toques, o som do rulo de 7 toques, mas distribuir, tá? Isso, gente, é um trabalho muito interessante, porque você vai ficando com a sonoridade na cabeça, com a manulação na cabeça, mas na hora que você vai distribuir, orquestrar na bateria, você não se perde. Então, esse trabalho de base tem que ser feito, tá? Por fim, eu vou passar o último rudimento, que é o rulo de 9 toques, e a continuação dos rudimentos vai na próxima videoaula, né, que seria a aplicação Estudo dos Rudimentos número 2, tá? Que também vai ser lançada aí na sequência, tá? E depois eu vou fazer um solo breve aqui, mostrando um pouquinho de todos os rudimentos e tocar a última música de encerramento. Vamos lá, rulo de 9 toques, tá? Último rudimento aí para passar para vocês. Começando lento, começando com a mão direita. Bumbo, semínima, chimbal, cocheia. Alternando as mãos. Agora na bateria, gente, olha lá. Estou mantendo o rulo de 9 toques. Estou distribuindo, mas mantendo.
Tá, gente? Então agora eu vou fazer um pequeno solinho, usando todos os rudimentos que a gente conversou. Single stroke 4, single stroke 7, rulo de 5 toques, rulo de 6, 7 e por fim 9. Tá? Vamos lá. Bom, gente, espero que vocês tenham aproveitado essa primeira videoaula sobre estudo e aplicação dos rudimentos. Eu continuo na número 2, falando sobre mais rudimentos, aplicação, tá? Então, obrigado, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima. Para encerrar, uma musiquinha. Abraço, tchau.